Vamos falar sobre um novo filme do Rei Leão, que conta a história do Mufasa, e é um filme bastante interessante. É, Apesar daquela animação tosca, que é ultra realista e que não deixa que as expressões se aflorem tanto quanto seria uma animação, por exemplo, uma animação clássica, eu acho que é consenso. Espero, pelo menos. Eu prefiro a animação clássica do que filmes que simulam a realidade como esse. Mas a história em si ela não é tão decepcionante assim e tem várias camadas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre a história do Mufasa, porém a parte da história. Tirando essas críticas, dá para tirar muita coisa delas. Bom, antes de tudo, a temática do filme é sobre um conflito de criação. Existem dois mundos bem distantes ali, que é o mundo do Mufasa e do Taka, se eu não me engano. Acho que era esse o nome dele. Taka, que depois vem a se tornar o Scar, que é o vilão do Rei Leão e tudo mais. Mas é muito interessante ver o contraste de mundos, porque quem era o Mufasa? Mufasa veio de uma família mais tradicional humana, ou seja, pai, mãe e ele como filho. Eles não tinham uma matilha, não tinham um bando onde eles viviam. Era um núcleo familiar que vivia migrando, aparentemente. Tanto que eles queriam ir para Milele, esse era o nome, que é onde tem a Pedra do Rei e tudo mais. Eles queriam ir para o paraíso, onde todos os animais estavam juntos. Enfim, era um lugar mais seguro também. Esse era o objetivo, ser o lugar dos sonhos. Porém, acontece alguma coisa lá, um incidente com chuva e água, que faz com que Mufasa se separe da família e seja criado por outra, no caso, um reino. E se for para comparar humanamente a forma com que nós organizamos sociedade, o que temos é o seguinte: estamos numa estrutura pré-histórica e a família do Mufasa era só uma família mesmo. O Mufasa acaba caindo em uma tribo e os vilões querem formar um reino ou uma espécie de império. Então temos esses três níveis de sociedade: família, tribo, império. Tribo também poderia ser um clã, que é uma mistura de várias famílias, mas quem encontra ele é o Scar, ou Taka no filme. Espero que esteja falando sério, porque eu realmente não lembro certo o nome. Mas o Scar salva ele e adota o Mufasa como irmão. Ele sempre quis ter um irmão e naquele momento ele elege, e a mãe do Scar também adota como o Mufasa como filho. Porém, o pai do Scar ele não concorda com isso, porque ele viu várias histórias de que leões desgarrados só trariam desgraça pro reino de quem reinava, enfim. Tinha esse preconceito com quem vem de fora. Então, o Scar foi criado para ser um rei leão clássico, um líder de tribo clássico, que basicamente é o que o Scar que a gente conhece até mesmo na animação. Porque você vai ver o Scar, ele é um cara meio, um leão meio preguiçoso, meio mole, que passava o tempo deitado na sombra e que tinha essa ânsia de poder. O pai dele diz isso para ele: olha, o papel de um rei leão é proteger a linhagem. Então a linhagem é a prioridade ali. Então ele tem que se preservar ao máximo. Quem caça são as leoas e o rei fica lá deitado e mandando e enganando para manter toda a estrutura familiar, toda a estrutura geracional. Então o mundo do Scar é de autopreservação de si mesmo e da linhagem sanguínea. Basicamente é isso. E como Mufasa não tem nada disso, porque ele não tem sangue, por assim dizer, ele não tem sangue nobre. Então o que move ele é fazer o que é certo. É o mérito, ele faz as coisas.
à, à medida que o Scar ele ganha as coisas vêm para ele por direito. Enfim, daí acontece todo o decorrer do filme, aparece os leões brancos, né? Que é muito engraçado, porque no filme clássico o Scar tem uma juba meio preta, tudo mais, é mais escuro, e aqui é o contrário. Eu acredito que é para não criar questões raciais, daí os vilões são albinos, coincidentemente. Mas enfim, o Mufasa acaba matando o filho do rei dessa tribo que quer formar o império. Então, esse rei branco, dos leões brancos, ele sabe que existem várias tribos de leões, assim como existe na natureza, e o objetivo dele é reinar sobre todos. Ele quer criar um estado, ele quer criar um reino unificado onde ele é o rei. Basicamente é essa a ideia. E o Scar vai aos poucos indo para esse lado, porque é o mundo que ele entende como certo. Então, para ele é o herdeiro. O herdeiro, ele acha que pode fazer qualquer coisa. No mundo real, sei lá, eu posso pegar o meu Porsche, atropelar e matar pessoas que eu não quero que tenha consequência para mim, porque o meu pai é rico, o meu pai é importante, enfim. E em certo momento o Mufasa tenta preservar isso também. Tenta deixar o Scar com o status de rei e tudo mais. Porém, chegando em Milele, as coisas são diferentes. Primeiro, porque o Scar os trai. Fica um pouco justificado a traição dele, porque ele disse que gostava da Sarabi, da Leoa que acaba aparecendo lá. Só que a Leoa se apaixona pelo Mufasa, porque o Mufasa é muito melhor que o Scar. O Scar é protegido, ele sem um reino ele não é nada. Mas o Mufasa ele aprendeu ele tem habilidades, ele tem um jeito de conversar, de perceber o mundo, ele é mais humanizado, mais sensível nesse sentido e acaba apaixonando a Sarabi, naturalmente. Ele é uma pessoa mais interessante, por assim dizer. E daí o Scar fica com muitos ciúmes, porque ele contou para o Mufasa que gostava dela. Daí fica meio que justificado, olha, você tirou tudo de mim, eu disse para você que eu amava ela, só que, enfim, ele é muito mimado. É o mimo do mimo. Daí ele se revolta e resolve trair todo mundo. Simples assim. Daí tem todo o incidente, ele acaba salvando, tendo a redenção, tendo um momento de coragem no final, e é permitido que ele viva ali no reino, e a gente sabe que vai acontecer dele alimentar um ódio. Ele provavelmente passou a vida inteira olhando para o Mufasa e falando, nossa, tudo isso era para ser meu, porém você tirou isso de mim. Daí a gente já sabe, o Simba nasce, ele acaba desbocando esse ódio, matando Mufasa efetivamente no final. Mas até esse momento no filme ele ainda tem uma afeição pelo Mufasa, ele ainda gosta dele como irmão e acaba não fazendo isso. Mas, como eu disse, esse filme é sobre essas duas realidades, a do mérito e a do direito, por assim dizer. As pessoas, hoje em dia, para ser bem-sucedidas, para se destacarem em suas áreas, para serem reis nas suas áreas, elas podem conquistar algo por puro mérito. Então, é a pessoa que empreende, que cresce, que busca, que constrói uma família, que tudo que ela faz tem uma profundidade, por assim dizer, ela constrói tudo do zero, assim como o Mufasa fez. E existem as pessoas que se acomodam, porque alguém colocou elas lá, porque alguém no passado, por exemplo, o pai, ou a família, ou alguém apadrinha ela e ela acha que tudo é muito fácil e tudo deve ser assim, porque essa é a realidade que ela conhece. E caso não ocorra, a pessoa se torna arrogante, acumula ódio e tudo mais. É sobre isso o filme. No fundo é isso. E, enfim, dá uma camada a mais para os personagens. Por isso que eu achei uma história muito boa. E
Enfim, o Mufasa ele não perdoa o Scar totalmente, tanto que ele falou: "Eu nunca mais vou te chamar do seu nome", porque a traição foi bastante forte mesmo. Eram leões que iam matar eles, iam matar realmente. Então foi uma traição muito pesada. Enfim, eu acho que é isso sobre o filme. É, é bem interessante, apesar desse estilo de animação ser um pouco indigesta para mim. Eu acho que vale a pena assistir sim no cinema, não tem muito problema. As músicas não são muito marcantes, mas estão lá. Não são nível da animação que você vai lembrar para sempre. Mas é um filme até que bom na história, dá para refletir bastante, como eu disse, sobre a história. Se você gostou, comente aqui, fala a sua opinião sobre o filme, se inscreve e dê like. Até a próxima.